Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Deus habita no meio dos louvores. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estamos felizes e alegres, estamos aqui com o nosso segundo culto da semana, né? Glórias a Deus por isso. Segundo culto da semana e o primeiro culto começando a semana aí para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da glória, o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso estamos alegres, estamos aqui para louvar o santo nome do Senhor Jesus e nós queremos nesse momento estar fazendo uma oração pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo ao Senhor que abençoe com mais um culto, que Ele nos direcione, que Ele nos abençoe, que Ele possa nos alimentar e nos direcionar, aleluia, nos exortar nessa noite para a glória do seu santo nome. Vamos orar ao nosso Deus, onde quer que você esteja agora nesse momento, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai, no Teu nome que nós estamos aqui, Pai, neste domingo. Glórias a Ti, Pai, por ter chegado até aqui. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos dá força, que nos encoraja, que nos alegra, nos anima. E nós estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, Pai. Mas queremos nos humilhar diante do Senhor, Te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Pai, e nos abençoa, para que nós possamos prestar um culto maravilhoso para o Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Que o Senhor possa receber toda a palavra de louvor e de adoração que vai ser ministrada ao Teu coração nesta noite. Onde estiver um adorador, Pai, reunido conosco, Pai, como igreja, unidos e reunidos pela internet. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor se faça presente, Pai, e receba o nosso louvor e o Senhor possa retribuir com ricas bênçãos em nossas vidas toda a glória, todo o louvor que for dado ao Senhor, aleluia, que o Senhor possa retribuir o Teu povo com o consolo, com a graça, com a bênção, com a prosperidade, com a cura, com a libertação nesta noite, Pai.
É o que nós te pedimos e te agradecemos. Usa a minha vida nesta noite para que eu possa ser um instrumento do Senhor nesta noite, neste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não se deixe, não se permita, aleluia, ser distraído por notificações do seu smartphone, né, ou até mesmo com ligações. Claro que se a gente vê que é uma ligação de alguém que a gente conhece, né, e for uma questão de emergência ou insistência, né, por causa de uma emergência, claro que a gente vai atender, mas não atenda ligações agora referente a trabalho, a qualquer coisa, né, que não seja algo que possa esperar. Não atenda, não deixe que ninguém venha distrair você nesse momento, que é um momento seu com Deus. Nós temos 24 horas, né, da nossa vida, e nós temos que ter um momento de falar com o nosso Deus, de ouvir Ele, né? Muitas vezes nós queremos só pedir, só falar, mas nunca estamos disponíveis para ouvir a voz de Deus, não é verdade? Então que nesse momento nós possamos adorar ao Senhor e nós possamos também ouvir ao Senhor e se desprender de qualquer distração em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos já louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus. Vamos dizer que não há outro como o nosso Deus. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro, sim, meu Deus, que foi morto por sacrifício para salvar o mundo. O servo sofredor, glória a Deus. pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas guerras veio me salvar. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Não há outro. Jesus. Não há outro como tu, Glória a Deus. Jesus. Não há outro como tu. Obrigado. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Aleluia. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, Acima de tudo. acima de todos. Tu és o Cordeiro Que foi morto que foi morto como um sacrifício por sacrifício para salvar o mundo. para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor. Diga! Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas guerras veio me salvar. Aleluia. Não há outro como tu.
Vamos declarar mais uma vez: não há outro como tu. Oh, Pai querido, Pai amado, não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Todo poder foi dado nos céus e na terra. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Não existe anjo, não existe demônio, não existe maldição, não existe feitiço, não existe santo, não existe santa que te leva a Deus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Levanta tua voz, diga. Oh, aleluia! E as palmas engrandecem o nome do Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso, o nome do nosso Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Deus que salva, o Deus que cura, que batiza, que é o Espírito Santo, que leva para o céu. Ele é o Deus que restaura, que transforma, que renova. Aleluia. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Sim, A sombra de tuas asas eu estou. aleluia. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Aleluia. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. E eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
vidas em Tuas mãos. Tudo que leva o nosso nome, Pai, nós confiamos a Ti. Aleluias. Em Tuas mãos, Pai. Tu tens todo o poder, todo o domínio sobre a terra, sobre nossas vidas. Aleluias. Te damos, Pai, o controle e domínio de nossas vidas, Pai. Entregamos nas Tuas mãos nessa noite. Entrega a Tua igreja, os pastores, nossa vida. Te entregamos nossas ovelhas, as Tuas ovelhas, Pai. Entregamos em Tuas mãos nessa noite, Senhor. Vai operando em nossas vidas, ó Deus. Aleluia. Tu és aquele que habita no meio dos louvores, Pai. E aqui está o Teu povo te louvando. Habita em nosso meio, Senhor. Aleluia. Reina sobre nós, Deus. Palmas engrandece o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Quero ler aqui Salmos, capítulo 76, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Dei ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas. Venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Amém? Glórias a Deus, igreja, por essa palavra. Está aqui o salmista, né, declarando essa palavra tão poderosa. Deem ao Senhor, o nosso Deus, o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Glórias a Deus, igreja, por essa palavra. Existem muitas pessoas que não temem ao Senhor, não sentem o desejo de honrar a Deus, ou seja, não são gratas ao Senhor, por isso não ofertam, né? Não dizimam. E nós sabemos, irmãos, que nós temos que honrar aquele que deve ser temido. O nosso Deus, ele é aquele que abençoa, é aquele que transforma, que restaura, que cura, né? Que leva para o céu, mas ele também é aquele que condena. É aquele que condena, lança no inferno, e é aquele também que salva, né? Muitas vezes a gente acha que é o diabo quem lança no inferno. Não, o diabo não tem poder de lançar ninguém no inferno. Ele faz com que a pessoa, né, ele seduz a pessoa ao erro, para que no dia que ele for lançado no inferno, porque é Deus quem lança o diabo no inferno, as pessoas, os seus seguidores, ou aqueles que amam o pecado, sejam lançados junto com ele. Mas é Deus que lança no inferno.
Ele, só Ele tem poder de lançar no inferno e também de salvar, né? De, aleluia, nos salvar e viver eternamente com Ele. Só Ele é quem tem esse poder. Então Ele sim deve ser temido. Na verdade, muitos temem a pobreza, muitos temem a morte, temem tantas coisas, temem, né, perderem bens materiais, né? Temem tanta coisa, temem perder o seu cônjuge, o seu marido, sua esposa, seus filhos, temem tantas coisas, mas não temem a Deus. E Ele sim deve ser temido. Amém, igreja? Que nós possamos honrar o nosso Deus, que nós possamos dar a Ele o que nós prometemos. Tantas vezes nós prometemos ao Senhor de se comprometer com Ele, de ser fiel a Ele, não só nos dízimos, nas ofertas, mas em tantas coisas prometemos ser fiel, mas no meio do caminho nós nos esquecemos, nos perdemos e deixamos de ser fiel a Deus, e muitas vezes até cobramos, esquecemos de honrar a Deus, mas cobramos a Ele a bênção que não deveríamos recorrer, não deveríamos, né, não deveríamos pedir a Deus aquilo que não fazemos por onde merecer, não é verdade? Então que nós possamos meditar nesta palavra nesta noite. Você que se sentiu tocado, você que está nos vendo agora no YouTube pela sua Smart TV, você pode, aleluia, abrir o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos vendo aí, nos assistindo aí pelo YouTube no seu smartphone, você pode ir na descrição desse vídeo e lá na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, agora em tempo real, pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site vai aparecer a opção igreja, você clica na opção igreja, clicando na opção igreja vai aparecer a opção dízimos e oferta. Aí você vai ali clicando em dízimos e oferta, você já vai ter os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo Radiosnet, pelo aplicativo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você pode estar clicando em contatos, aí você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e ali na descrição do WhatsApp você já vai ter os dados bancários para você estar contribuindo, tá, pessoal? Então a rádio que você... esse culto está sendo transmitido ou pelo canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo ou pela rádio Chegou a Minha Vez. Se você está ouvindo esse culto por outra rádio, né, essa transmissão é pirata, tá bom, pessoal? Então só é legal você ouvir o culto pela rádio Chegou a Minha Vez. Nós não fazemos transmissão dos cultos em outras rádios, só fazemos pela rádio Chegou a Minha Vez. Se você está nos ouvindo por outra rádio, é uma transmissão pirata, eu recomendo que você saia e entre na rádio certa, na rádio Chegou a Minha Vez, que a rádio Chegou a Minha Vez é a rádio da Igreja Nova Aliança com Cristo, tá bom, pessoal? Senti de falar isso aqui, hoje a gente sabe que tem pessoas que pegam, né, o nosso stream, pega o link da rádio e joga em outra plataforma para que seja transmitido, e com isso fazer com que as pessoas contribuam em lugar errado, tá, pessoal? Então as contribuições aqui referente à Igreja Nova Aliança com Cristo, aos cultos da nossa igreja. Então cuidado para você não estar sendo, né, enganado ou sendo lesado aí, né, por pessoas de má índole, tá? Eu já fiz na época que eu fazia o programa da Nova Aliança, o programa Nova Aliança com Cristo, né, um programa de rádio Nova Aliança com Cristo, houve uma situação onde a pessoa estava transmitindo o culto daquela rádio que eu fazia o programa, né, estava transmitindo por outra rádio, né? Então, quando descobrimos, a gente foi atrás e viu que a pessoa estava fazendo uma transmissão pirata do nosso programa. Então tome muito cuidado com isso, que hoje existem pessoas que fazem todo tipo de trambicagem, né, para prejudicar as pessoas e para também ter para roubar mesmo, né, pessoal? A Bíblia diz que o diabo só veio para
roubar, matar e destruir. Então nós temos que ter muito cuidado, tá bom? As nossas plataformas aqui são oficiais, né? Nós temos o canal do YouTube da Igreja Nova Aliança com Cristo e temos a rádio, o stream da rádio Nova Aliança com Cristo, ou um site da Igreja Nova Aliança com Cristo, e temos também o canal da rádio, o canal do YouTube da rádio Chegou a Minha Vez, tá bom? Então são essas plataformas que nós temos: Rádio Chegou a Minha Vez, Igreja Nova Aliança com Cristo, e não temos nenhum tipo de outra plataforma com outro nome, a não ser o meu Instagram pessoal e o Instagram da pastora Camila também, que é pessoal, e nós transmitimos também os banners, links pelas nossas redes sociais pessoais, tá? Não terceirizamos nenhum link, nenhum trabalho por outra plataforma ou Instagram que não for o da igreja ou o meu, do pastor Evanildo Gomes e da pastora Camila Gomes, tá bom, pessoal? Glórias a Deus. Então você que já está conosco aí, que deseja contribuir, você já está dentro da plataforma, para você estar acessando aí os dados para você estar contribuindo, tá bom? Vamos ouvir mais um louvor, vamos louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Tu és fiel, Senhor. Toda a criação te louva esta noite. Toda a criação celebra em glória. Sim, Jesus. O Filho do Homem nasceu. Aleluia. Os céus e a terra juntos em louvor, em adoração ao Salvador. Os anjos, os homens celebram a vida. Aleluia. Aquele que vive e reina. Aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Brilha a tua luz, Jesus. Dissipa as Dissipa as trevas. coloca por terra toda a escuridão. Jesus, Te adoramos. te adoramos. Cordeiro Santo, vem viver em nós. Aleluias.
Jesus, aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Nós já vamos estar orando, agradecer ao nosso Deus pela bondade e fidelidade do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo. Pai, nós queremos te louvar, Pai, pela tua grandeza, pelas ricas bênçãos, Pai, que temos recebido da parte do Senhor, pela graça, pelo livramento, Pai, por tua bondade, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Te pedimos, Pai, pela vida dos nossos irmãos em Cristo, pela vida de cada adorador, pela vida de cada fiel, Senhor, pelos membros dessa igreja, que o Senhor continue abençoando, prosperando, livrando, protegendo, Pai, abençoando ricamente, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar as suas ricas bênçãos, Pai. Assim como tu fizeste, Pai, no deserto, o Senhor fez cair o maná do céu, o Senhor fez também cair carne, Pai. Aleluia, o Senhor proveu carne, proveu pão, proveu água no deserto. Não, hoje não é diferente, Pai. O Senhor continua provendo em nossas vidas e nós só temos que te agradecer, te louvar, te honrar, porque o Senhor, só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, que a Igreja Nova Aliança com Cristo venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, aleluia, para abençoar muitas vidas, Pai, em todos os sentidos. A tua igreja possa alimentar o teu povo, Senhor, que o Senhor possa prosperar a vida dos pastores, da minha vida, a vida da pastora Camila e todos nós da Igreja Nova Aliança com Cristo e todos aqueles que também, diretamente ou indiretamente, Pai, contribuem nesse ministério, que o Senhor faça com que eles possam colher abundantemente mais, Pai, de acordo a semente plantada nesse ministério, que todos eles possam colher, Pai, o fruto da sua semente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Quero já também orar para estar trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, também quero pedir nesse momento pela minha vida, Pai. O Senhor sabe, Pai, que eu sem o teu Espírito eu não sou nada, Pai. Assim como a tua palavra diz que sem mim, sem o Senhor, nós não podemos nada fazer. Eu também reconheço isso, Pai, que sem ti eu nada posso fazer. Por isso eu te peço, enche-me com teu Santo Espírito nesta hora. Toma a minha vida, a minha mente, a minha boca, Pai. Toma, Pai, como porta-voz do Senhor e fala, Pai. Fala para a tua igreja, fala comigo, fala com o teu povo, com a tua igreja, e que eu possa me esvaziar nessa noite do meu eu, do meu intelecto, e que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade e domínio sobre a minha vida, para que eu venha ser um instrumento de Deus para a tua igreja, para o teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Glórias a Deus. Já vou colocar o banner aqui para vocês. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Não estou com a garganta muito boa, pessoal, né? Essa época todo mundo fica meio, né? Com a garganta meio ruim. E vocês vão tendo paciência aí, tá bom? Glórias a Deus. Estou sempre tomando uma aguinha aqui, porque se a garganta secar aí fica ruim, né? Glória a Deus. Então o tema de hoje, pessoal, é Deus habita no meio dos louvores. Ô, pastor Evanildo, mas que tema é esse, né? Como é isso? Deus habita no meio dos louvores, aonde há louvores a Deus, louvores de entrega. Não estou falando louvores de lábios, não. Louvores de entrega, louvores sinceros, vindo diretamente do coração. Um louvor intencional, com a intenção de adorar a Deus, de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor. Ele se faz presente. Amém, meus irmãos? Então é um tema muito poderoso, muito relevante esse tema. E nós já vamos estar abrindo aqui
Tem muitas músicas gospel que são chamadas de louvor, intituladas de louvor, mas não são... louvor não é qualquer tipo de música. Músicas que não citam o nome do Senhor, né? Músicas que não declaram o nome de Jesus, né? Não são consideradas louvores. Louvores tem que louvar, engrandecer o nome de Deus. Literalmente tem que ser declarado o nome de Deus. Não é música romântica que as pessoas, né, diz que está louvando a Deus, mas você não vê nenhuma essência de que não vê declaradamente que a pessoa está louvando a Deus. Existem hoje muitos compositores, até secular, compositores que nunca conheceu Cristo, nunca aceitou Jesus, não são cristãos, são promíscuos, são ímpios, mas porque eles têm o dom de compor letras, melodias, né? Eles estão compondo gospel, porque ele pega a mesma música romântica que ele falava te amo meu amor, ele fala te amo meu Senhor, né? Mas não existe verdade, né? E se falasse meu Senhor mesmo, mas eles não falam, né? A maioria desses louvores, dessas músicas gospel, elas não falam nem o nome Senhor. Ele chama o Senhor de você, ele chama Deus de você, né? Então ele fala eu amo você, né? E por eles se intitularem como cantores gospel, a pessoa entende que ele está louvando a Deus, mas na verdade ele quer abranger um número de consumidores, né? Do seu fonograma, da sua música. Então eles não querem declarar o nome de Deus, porque eles acham que vão ter ouvintes limitados. Eles acham que vão ser só cristãos que vão querer ouvir aquela música que fala de Deus. Então, o que é que eles fazem? Eles tiram o nome de Deus e botam você, né? Para que essa música sirva também para o cara que está apaixonado por uma mulher, ou a mulher que está apaixonada por um homem, né? É muito sujo essa estratégia, uma estratégia suja, diabólica, onde a ambição, o espírito mamon está sendo mais cobiçado e adorado do que o nome do Senhor. Quem está sendo louvado ali não é o nome do Senhor, está sendo qualquer outra coisa do que o nome do Senhor. Tá bom, pessoal? Então preste muita atenção a esse tema, a essa palavra de hoje, porque está muito forte. Amém? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, onde nós vamos estar lendo aqui a nossa introdução, que diz assim: na Bíblia, vários homens atraíram a presença de Deus através do louvor. Davi, conhecido por seus salmos, Davi, conhecido como seus salmos, é um exemplo de alguém que louvou a Deus o tempo todo, né? Ele louvou a Deus o tempo todo, né? Em todo o tempo, Davi, ele louvou a Deus. Davi não louvou a Deus só nas vitórias. Davi louvava a Deus em tudo, mesmo quando nos momentos de perseguição ele louvava ao Senhor, né? Temos exemplo também de Josafá, né? Nós vamos falar de outros também, mas temos exemplo também de Josafá na época da invasão, né? Queriam invadir, né? Outras nações queriam invadir Judá, né? Josafá, ele colocou os levitas na frente do exército para louvar a Deus, e a vitória foi alcançada. Então preste atenção no poder que há no momento que você louva a Deus de forma sincera, intencional, racional. Olha o que acontece no mundo espiritual. O louvor, ele atrai a presença de Deus para o ambiente, para a sua vida. Ele atrai a presença de Deus, né? E também Deus, ele é ativado o poder de Deus, o agir, o mover de Deus a nosso favor, quando nós invocamos, adorando o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor, adorando, milagres acontecem, o Senhor intervém,
em muitas situações em que nós vivemos, o Senhor intervém quando nós adoramos. E a gente vê muitos cristãos hoje que não adoram o Senhor, não tiram um momento para adorar a Deus, para louvar a Deus, né? Vivem distraídos, né? Vêm até nos cultos, mas vivem distraídos, vivendo só para o trabalho, né? Para a família também, né? Mas não tiram um momento para adorar a Deus, para louvar a Deus. Ah, pastor Evandro, mas eu sou péssimo cantando. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, louvar a Deus, isso não quer dizer que você só pode louvar a Deus cantando músicas. Mas você pode louvar a Deus com as suas palavras, exaltando a Ele, né? Palavras de gratidão, palavras de honra, palavras que enaltece, que engrandece o nome de Jesus. Isso também é louvor. E mesmo que você não seja afinado, você coloca um louvor na intenção de que Deus receba aquele louvor. Se você colocar um louvor e você não oferecer a Deus, Ele pode não receber, até porque Ele já recebeu o louvor daquele cantor. Ele já recebeu o louvor daquele cantor no dia que ele gravou, ou quando ele canta. Mas quando você oferece um louvor para Deus, Ele recebe como se fosse você cantando. Então não necessariamente você precisa cantar, você precisa se esforçar para cantar. Você não pode se conformar, eu não tenho voz para cantar, eu sou desafinado e por isso eu não canto. Não, louve do seu jeito, louve no seu secreto, louve quando você estiver sozinho, louve com a voz sussurrada. Já que você falar do seu cantar alto, as pessoas vão rir de mim que eu sou desafinado. Digamos que você tem esse pensamento, louve sussurrando no seu secreto, igual quando você ora. Nos momentos que você ora, pessoas não estão ouvindo a sua oração, louve desta forma, sussurrando. Mas louve ao Senhor, sinta o desejo de louvar ao Senhor. Se existe uma música que você percebe que essa música é cristocêntrica, que ela declara o louvor a Deus, e você gosta dessa música, uma música que se identifica com o que você vive, com a expressão que você, com o amor que você sente pelo Senhor, pegue essa música e louve ao Senhor. Você vai ver, né? A doutora Camila já teve momentos, existem momentos, né? Existem momentos que a doutora Camila ali no seu consultório, ela coloca ali um louvor e ela louva o Senhor, porque quando ela quer sentir a presença de Deus mais forte, ela sente a necessidade de sentir a presença de Deus mais forte ali no ambiente do seu trabalho, ela tira um momento para adorar a Deus, para louvar a Deus, e tudo muda, igreja, tudo muda. Então todos nós precisamos ter esse conhecimento, esse discernimento, né? E esse interesse, né? Esse gatilho de você louvar a Deus. E a música, ela nos ajuda porque ela mexe com as nossas emoções, né? Às vezes você está agitado por causa do trabalho do dia. A música, ela tem esse poder de quebrantar você, de te sensibilizar por causa das notas musicais que mexe com as nossas emoções. Ela tem o poder de te acalmar, de te tranquilizar e fazer com que você, né, se abra, esteja sensível para se abrir, né? E você sentir a presença de Deus na sua vida e também no ambiente onde você estiver. Amém, igreja? É muito profundo esse tema, né? Então, além disso, né, a Bíblia enfatiza que Deus habita no meio dos louvores, como diz aqui, no Salmos, Salmos 22, versículo 3, diz assim, porém, o salmista diz, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Amém, igreja? Então, a verdadeira adoração, seja na música, nas palavras ou nas atitudes, porque nós também podemos louvar a Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós também podemos louvar a Deus. Nós podemos louvar a Deus com a nossa profissão, não é verdade? Então, a verdadeira adoração, seja na música, nas palavras, nas atitudes, ela atrai a presença de Deus, né?
E quando nós rendemos, né? Quando nós nos rendemos completamente em adoração, reconhecemos que Ele é digno, e isso abre os céus para um encontro com Deus. Amém, igreja? Então pode ser que você sinta que o céu abriu e você apareceu diante do trono de Deus, e em algum momento também você pode sentir que Deus desceu, né, ao seu encontro, e cada um vai ter ali, de acordo com a sua sensibilidade e intimidade com Deus, cada um vai sentir de uma forma, mas isso é fato. A Bíblia toda fala da adoração, do poder que há na adoração, no louvor. Amém? Verdadeiramente Deus habita no meio dos louvores. Deixa eu tomar um pouco de água. Então vamos para o nosso segundo banner aqui, onde nós vamos começar a citar alguns exemplos de homens, alguns exemplos na Bíblia, né, de pessoas que atraíram a presença de Deus através do louvor, ok? Então vamos falar mais um pouco de Davi aí, né? Davi, lá nós vamos estar meditando agora em Primeiras Crônicas, né? Primeiras Crônicas, capítulo 23, do versículo 5 e 6, já deixa aberto aí que a gente vai ler daqui a pouco, tá bom? Então em 1 Coríntios, no capítulo 23, no 5, versículo 5 e 6, Davi, nós vamos ver, Davi, o contexto, né, onde Davi organiza os levitas em classe, né, ele organiza os levitas em classe para o serviço do templo do Senhor, né? Ele dividindo esses levitas, né, em turnos, eles dividindo em 24 turnos, cada um com 24 mil homens, né, totalizando aí 288 mil levitas, né? Então essa passagem mostra aqui, né, que essa divisão tinha o objetivo de organizar o trabalho do templo. Olha como Davi, ele era um rei, mas ele não era um rei que só estava ali preocupado em guerras, né, em atacar cidades, né, enfim, em administrar as riquezas, né, do reino. Não, ele estava ali, ele era extremamente dedicado ao serviço do Senhor, à adoração ao Senhor, ao servir ao Senhor. Ele era extremamente dedicado, porque ele sabia que quando nós louvávamos a Deus, quando se louva a Deus, nós temos a presença de Deus conosco, né? O tempo todo, o tempo que você estiver louvando a Deus, seja na alegria, seja na riqueza, na prosperidade ou na dificuldade, Deus vai estar com você. Não é verdade? Então, como é que diz? Davi, ele tinha esse objetivo de organizar, né, o trabalho no templo, garantindo que sempre houvesse pessoas disponíveis para as diversas tarefas, né? Para as diversas tarefas do templo ali do Senhor, né? Que envolvia ali os trabalhos do Senhor, incluindo o louvor, né? O louvor, a guarda, né? A guarda e o serviço no altar. Davi era extremamente rígido, né, em separar pessoas para que a adoração a Deus fosse constante. Amém? Vamos ler aqui, ó, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5 e 6, que diz assim, ó, ainda nomeou 4 mil homens para serem guardas, né, para serem guardas dos portões, e 4 mil para louvarem o Senhor com instrumentos, né, com instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. O próprio rei mandou fazer vários instrumentos, né, para louvar a Deus, né?
O próprio rei mandava fazer os instrumentos para louvar ao Senhor. Então Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos familiares, né? Dos descendentes de Gerson, Coate e Marari, né? Então a música de Davi e a sua adoração eram tão significativa que o espírito mal, né? O espírito mal que afligia Saul, ao ouvir ele tocar, ao ouvir Davi tocar, nem sempre Davi ele cantava a música com a voz dele, ele só tocava o instrumento ali, né? E o espírito mal já saía, porque ele tinha uma melodia que foi criada, né? Para Deus, para adorar a Deus, e o diabo reconhece a melodia, né? Assim como tem músicas gospel que a letra fala de Deus, porém a melodia é uma melodia, né, que veio de uma fonte, de uma pessoa que não recebeu da fonte certa, a fonte do céu, não recebeu a inspiração do Espírito Santo para fazer aquela melodia. Aquela melodia, existe um código que não veio da parte de Deus, e por isso ela, ao invés de abrir um portal do céu, ela vai abrir um portal do inferno. Então tome muito cuidado com as músicas que você ouve. Não escute músicas de qualquer cantor gospel. Não, pesquise bem quem são os compositores, pesquise bem a pessoa que está cantando, se tem vida no altar, se é verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, se é verdadeiramente um adorador ou se é um produto do mercado, né? Se é um produto da indústria musical. Amém? Então nós vemos aqui, ó, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, né? Onde conta aqui, né? Essa passagem, né? Que diz assim: daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. E você vê aqui, pessoal, né, que um espírito mal mandado, eu estou lendo aqui na tradução NTLH, um espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul. Um espírito mal que Deus mandava que o espírito mal atormentasse Saul, né? Então olha que coisa, e mesmo Deus mesmo Deus que mandava esse espírito atormentar Saul, quando esse espírito, né, ouvia ali o louvor a Deus, ele batia em retirada. E Deus queria mostrar para Saul que Davi era verdadeiramente um homem de Deus, um homem, né, que adorava a Deus, um homem que tinha Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, é um homem que andava com Deus, que adorava sinceramente, que ouvia Deus, que falava com Deus, que reconhecia Deus como a sua maior força. Davi nunca tomou as glórias para ele, Davi sempre deu a glória para Deus. Davi reconhecia que ele era o maior estrategista de guerra que já houve, né, que existia. Ele era o maior estrategista de guerra, mas não por causa dele, era por causa do Senhor. E por isso o Espírito de Deus sempre andava com Davi, né? Então vocês percebem, né, que o louvor, ele tem poder de expulsar demônios, porque quando o louvor é direto para Deus, é sincero ao Senhor, é declarado para Deus, nós atraímos a presença de Deus, e o diabo ele não resiste à presença de Deus. Igreja, eu sempre peço o pessoal para ouvir a rádio aqui. Eu falo, escute a rádio, escute no carro, compartilhe para as pessoas. Não é porque o pastor Evanildo quer visibilidade, não. Não é porque o pastor Evanildo quer que a rádio dele fique estourada, não. Nós estamos aí num pico aí de 6 mil ouvintes, para a glória de Deus. Poderíamos ter mais, poderíamos ter 30 mil. Você pega aí uma rádio dessa aí, dessas rádios secular aí, né? 30 mil, 40 mil ouvintes, né?
Por que a nossa rádio não pode chegar também? A nossa rádio pode chegar, só depende dos ouvintes, se cada um virar um missionário, né? Virar um missionário e compartilhar para outras pessoas, mais pessoas vão adorar a Deus, mais pessoas vão receber a palavra, né? E quem é que vai glorificar? Qual é o nome que vai ser glorificado? Vai ser glorificado o nome do Senhor, mais vidas serão transformadas. E quando eu falo para ouvir a rádio 24 horas, se possível, pessoal, é por isso, igreja, porque verdadeiramente, quando eu vou no mercado, eu tô com o meu fonezinho, eu não escuto a música do mundo que é tocada no ambiente do mercado, no som ambiente do mercado, que às vezes está ali tocando música sertaneja, música de sofrência, música de batuque, música de pagode. Eu não escuto, porque eu estou ouvindo os louvores ao Senhor, e muitas vezes eu estou ali louvando a Deus de voz alta, né? Quando não dá para me louvar de voz alta, eu louvo, né, ali em espírito, mas eu estou ali sendo grato a Deus, e eu não estou deixando a minha alma, né, ser poluída com informações que não vêm da parte de Deus, com coisas que não edificam. Guarde a sua alma das poluições deste mundo. Guarde a sua alma das poluições desse mundo. Guarde os seus olhos da poluição da internet. Guarde os seus olhos. Muitas vezes poderíamos estar ouvindo poderíamos estar louvando a Deus, né? Ouvindo uma boa música, louvando a Deus. Estamos por aí pela internet, né? Vendo coisas que não edificam a Deus. Vai atrair a presença de Deus. Aí muitas vezes vem enfermidade, muitas vezes vem tanta coisa. Porque a presença de Deus está tão longe que o diabo ele toma conta. Ele toma conta do ambiente, ele toma conta da alma da pessoa. Porque a pessoa poderia estar invocando o nome do Senhor, está se enchendo o seu espírito, a sua alma, de conteúdos que não edifica absolutamente nada da sua vida. Amém, igreja? Então, não esqueça esta mensagem. Não esqueça essa mensagem, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus não resiste um louvor de entrega. Quando você se entrega, né, no louvor, a presença de Deus enche a sua vida e enche a casa, enche o lugar. Amém? Então a música de Davi, né? A música de Davi e a sua adoração eram tão significativas que o espírito mal saía de Saul, né? Então nós não podemos nunca esquecer, né, essa passagem tão linda, né, que a Bíblia nos conta, né, e nós podemos levar isso para a nossa vida. Nós podemos levar isso para a nossa vida. A gente vê muitos cantores aí que quer cantar para ganhar dinheiro, mas não existe libertação de vidas. Atrai multidões, ganham muito dinheiro, pessoas entram numa adrenalina, né? Porque às vezes o som é pesado, a iluminação é forte, é bonita, os músicos têm uma performance e você até se arrepia por causa da produção, mas pessoas não saem dali transformadas. Assistem um grande show, mas saem dali oprimidas e muitas vezes possessas. Por quê? Porque o propósito ali não é invocar o nome do Senhor. O propósito ali é ganhar dinheiro. E quando o foco, o propósito são outros, Deus, ele não negocia. Deus não negocia. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que cantam, né, que faz show, são por causa, o propósito é só ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo isso. Eu ainda acredito que tem muitos cantores que são verdadeiramente adoradores e não vendem, não negociam os seus princípios. Eu creio. Mas hoje uma grande multidão de cantores, o propósito é ganhar dinheiro, e por isso não existe transformação de vidas, não existe libertação, amém? Vamos também dar o exemplo aqui de Josafá, né? Josafá, todo mundo sabe que ele foi o rei de Judá, né?
Então, em segundas Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ver que o rei Josafá confiou no Senhor e ordenou que os levitas cantassem louvores antes de uma batalha. Cantassem louvores antes de uma batalha. E enquanto os levitas louvavam a Deus, o Senhor causou confusão e derrotou os inimigos de Judá, né? Eu acho que eram três povos ali que queriam, né? Eles se reuniram para atacar, né? Judá, né? A cidade de Judá e a tribo de Judá, né? Mas Deus causou uma confusão que eles se mataram, né? Ali o exército de Judá não precisou lutar, guerrear. Apenas os levitas que estavam na frente da batalha. Olha o que é fé, olha que convicção que Josafá teve de que que Deus habita no meio dos louvores, que os louvores atraem a presença de Deus, né? E ele mandou que os levitas fossem na frente da batalha louvando a Deus. Nós já vamos ler a passagem aqui. Louvando a Deus, e Deus esteve, igreja, Deus esteve na frente da batalha e ele causou uma confusão, né? Entre os amonitas, amalequitas, né? Os adomitas. Deus causou uma confusão, eles se mataram, né? Nós vamos ler já essa passagem aqui, né? Então, enquanto os levitas, né, louvavam a Deus, o Senhor causou confusão e derrotou os inimigos de Judá, demonstrando a eficácia do louvor, né? A adoração de Josafá e o povo de Judá atraiu a presença e intervenção de Deus naquele lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo do 21 a 23, ó, que diz assim, ó: depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E assim eles cantavam na frente de uma batalha: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo assim que eles estavam cantando, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 22, né? Logo, diz assim, logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os amonitas, entre os moabitas, entre os amonitas e também os edomitas, e eles foram derrotados. Olha que poderoso isso, igreja. Aí no versículo 23 diz assim: os amonitas, olha como foi a confusão. Presta atenção, aqui no versículo 23 conta como foi que foi essa confusão, né? Quem foi que atacou primeiro, quem atacou quem primeiro, ó. Os amonitas e os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas, tá? Então presta atenção, ó. Os amonitas e os moabitas atacaram, né? Eles juntos atacaram os edomitas e os destruíram, né? Destruíram completamente, né, os edomitas. Aí depois os amonitas, aqueles dois, né, os dois que lutaram ali contra os edomitas, né, eles se revoltaram um contra o outro e se mataram, né? Os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Olha como Deus faz, igreja. Olha como Deus faz. Eu acredito, eu estava estudando isso aqui. Eu falei: Deus, como foi que o Senhor fez isso aí? Eu falei: Deus, fala para mim o que é que eles pensaram, né? Que confusão foi essa, né? E me veio na mente assim, igreja. Isso aqui, né? A Bíblia não conta isso, mas Deus me deu um discernimento, né? Eu não estou afirmando que foi assim, mas eu acredito que quando os três povos ali, né, viram o exército de Judá louvando, eles entenderam que ali era como é que diz? Os levitas estavam
clamando a Deus, mas como eles não identificaram que eram soldados lutando, ele não viu ninguém lutar, né, apenas, né, vamos falar, um coral cantando, louvando a Deus ali, eles falaram, e agora? E aí pronto, aí um confundiu, achou que era o povo de Judá e na verdade era eles mesmos, né, eram os próprios inimigos de Judá, e aí foram se matando um ao outro porque eles não viram. Deus causou confusão, igreja. Deus causou confusão, né? Então, olha que tremendo, igreja, olha que tremendo isso aí, o poder do louvor na frente de uma batalha. Você já pensou se todo mundo, né, todas as autoridades, né, louvar? Hoje já tem, como é que diz? Como é que chama aquele lugar, meu pai, onde como é que eu posso dizer? Esses órgãos militares, né, onde acampamento, né, hoje já tem acampamento militar aí, onde eles adoram a Deus antes de sair para trabalhar, antes de sair para fazer as rondas nas ruas, eles fazem um momento de adoração a Deus para eles irem para as ruas. Na Bahia mesmo já tem pessoas cristãs lá dentro, né, do acampamento militar, que fazem adoração a Deus antes de todas as viaturas sair. Eles fazem um momento de adoração com instrumento e tudo, metais, trompete, né, tambores. Eles fazem adoração a Deus para invocar o nome do Senhor Jesus e a presença de Deus e com eles, né? Então, igreja, é muito poderoso, igreja, é muito poderoso. Então já demos exemplo aqui de Davi e de Josafá, né? Demos exemplo de Davi, Josafá, e agora vamos dar mais outro exemplo aqui também, ó, Eliseu, né? O profeta Eliseu, né? A Bíblia diz lá em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15, né, que Eliseu pediu um tocador de harpa. Presta atenção, Eliseu precisava de um direcionamento de Deus, e ele precisava que Deus falasse com ele, né, e tal. Então, aí o que é que ele fez? Ele pediu um tocador de harpa para que o Espírito de Deus viesse sobre ele, né? Viesse sobre ele, e assim aconteceu, ó. Vamos ler aqui, ó, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, ó. Aí ele diz assim: agora me tragam um músico. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. O poder de Deus veio sobre Eliseu e ele teve o direcionamento ali que ele precisava, né? E tudo isso, né? Ele teve a sensibilidade de atrair o poder de Deus, a presença de Deus, né? Através do músico ali adorando o nome do Senhor Jesus. Então é poderoso, igreja. Não tem como fugir disso aqui, não tem como crer nisso aqui. Não tem como não crer nisso aqui. Se você andar ignorando as coisas de Deus, e ignorar a adoração a Deus, a honra a Deus, vai patinar. Você pode ser o que for, você pode se esforçar como for para você querer ter sucesso, para você ser bem sucedido. Se você não buscar adorar a Deus, porque existem muitas pessoas que elas até querem a bênção de Deus, mas quando se trata da adoração a Deus, tem uma resistência da pessoa adorar a Deus, né? Tem dificuldade de adorar. Então a palavra nos mostra que o louvor atrai a presença de Deus. Ele habita, ele se faz presente, ele vem receber, igreja. Ele se faz presente porque ele quer participar daquilo ali. Ele quer participar daquela adoração. Ele não fica lá no trono, lá, ele só inclina o ouvidinho assim, fica ouvindo, não. Ele quer participar, igreja. Ele quer participar da adoração. Ele quer participar. Amém? Então, se você tem um filho, né? Você tem um filho e aquele filho, ele prepara ali um momento para ele se declarar para o pai. Aí ele coloca ali, né? De repente, ele prepara um banquete. Aí ele coloca músicas, onde ele quer se declarar para esse pai, para essa mãe. Você acha que os pais não vai querer estar presente, né? Nesse evento para ele ouvir ali, né? O filho se declarando para os seus pais. Assim Deus faz. Quando você se prepara, quando você tira um tempo para exaltar a Deus, Ele quer se fazer presente.
e ele vem se fazer presente quando nós nos reunimos ou quando nós buscamos, tiramos um tempo para adorá-lo, ele se faz presente. Tá bom? Então já demos exemplo aí de Davi, de Josafá, de Eliseu, e eu vou trazer mais exemplo aqui para você. Paulo e Silas. Paulo e Silas, né? Eles louvaram a Deus na prisão e as cadeias se abriram. As cadeias se abriram. Ah, pastor Evanildo, mas se você soubesse como é a minha luta, com o tanto que eu sofro, tá bom. Paulo e Silas, quando eles louvaram na prisão, porque louvar em cima de um palco, de uma superprodução, depois de ter um cachê gordo no bolso, é fácil. Ou cantar num púlpito de uma igreja sede, vamos dizer assim, né? Tem gente que sabe, almeja tanto. Ah, eu queria cantar no púlpito da minha igreja sede. Ah, eu queria cantar lá naquela igreja lá que tem um programa na televisão lá, né? Do bispo Valdomiro e tal. Vamos falar, né? Sei lá. Ah, como eu queria cantar ali, né? É fácil. Ali tem um microfone de 20 mil reais na mão, tem uma superprodução, né, de som, né, som profissional, uma acústica muito bem feita, onde o microfone não vai dar microfonia, né, onde não vai dar eco, né? É maravilhoso cantar assim. Mas Paulo e Silas estavam cantando na prisão. E sabe depois de quê? Ah, pastor Avenida, então eles estavam numa cela, uma cela especial, onde tinha todo conforto? Não. Paulo e Silas, antes deles ser presos, eles foram surrados pelas autoridades. Eles foram surrados, tiveram as suas vestes arrancadas, exposto à vergonha, e depois o prenderam. Eles poderiam, talvez eu e você, poderia se revoltar com Deus, mas Deus, eu estava aqui. Paulo estava em nenhuma de suas viagens, na sua segunda viagem missionária. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, né? Ele poderia se revoltar com Deus, mas falou: mas Deus, eu estou aqui fazendo missão, e o Senhor me permite uma vergonha dessa, Senhor? Eu estou aqui pregando da Tua palavra, falando do Teu Evangelho, Senhor. Eu acabei de expulsar o demônio de uma mulher que estava adivinhando, e os seus donos, essa escrava estava ali uma mulher, né? Lá em Atos capítulo 16, versículo 25 a 28, né? Mas se você ler num contexto um pouco antes, né? Você lê um contexto aí um pouco antes do versículo 26, leia aí o capítulo 16 todo, para você conhecer bem essa história. Onde Paulo estava ali na cidade, chegando ali nessa cidade onde Timóteo morava, né? E ele chegando nessa cidade, ele viu uma mulher que estava ali, né? Uma escrava, que os seus donos estavam ganhando muito dinheiro com ela, porque ela tinha um espírito de adivinhação que adivinhava o futuro. E essa mulher, quando ela via, né? Quando ela via Paulo, né? Quando ela via Paulo e Silas ali, né? Durante vários dias, muitos dias, ela ficava, né? Falando: eis aí os homens de Deus, do Deus Altíssimo, eles ensinam o caminho da salvação, e tarará, e tarará, e tarará. É meio que um tipo de bajulação, né? Estavam ali bajulando, né? E usando aquele espírito estava ali, né? Importunando, né? Ao mesmo tempo que eles estavam exaltando Paulo e Silas, mas eles estavam ali querendo mostrar que eram de Deus. Vamos falar assim, né? Eles queriam aquele espírito do engano. Ele estava ali querendo que aquela mulher recebesse a honra também, né? Como se ela tivesse profetizando da parte de Deus, revelando da parte de Deus, mas na verdade não era da parte de Deus. Ela estava ali, né? Falando aquilo ali dos homens de Deus para confundir o povo, para o povo achar que ela estava sendo usada por Deus. Ah, Paulo que... Vocês conhecem Paulo, como era Paulo, né? Paulo, apesar de ser muito amoroso, mas ele era, né? Ele era sanguíneo, né? Tinha um temperamento ali sanguíneo. Paulo ficou muito irritado com aquela mulher, e ele, na autoridade do Espírito Santo, ele ordenou que o espírito imundo saísse daquela mulher. E assim que o espírito maligno saiu daquela mulher, aquela mulher parou de adivinhar, e os seus donos ficaram muito bravos. Eles ficaram muito bravos, né? E eles foram contra Paulo e Silas. Eles foram contra,
né? E falaram com as autoridades que eles estavam ali. Olha, nós somos romanos, né? Nós somos romanos e esses dois cidadãos estão ali fazendo ensinamentos que não é da nossa cultura e blá 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 blá, né? Ensinando coisa errada para o povo que não é do nosso costume. E as autoridades, né, bateram neles, mandou tirar as vestes deles, né, e depois lançaram na prisão. Aí eu vou contar aqui o que aconteceu em Atos. Vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 16, versículo 25 a 28. Diz assim, ó: mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam, tá? Estavam ali dois homens que ficaram nus em praça pública, foram surrados e arrancaram suas vestes, tiveram suas vestes arrancadas ali em praça pública e agora estavam presos. Eles estavam louvando a Deus. Será que você tem louvado em meio à dificuldade? Será que quando alguém te humilhou, você se revoltou com Deus ou você louvou a Deus? O Senhor nos pergunta nessa noite, né? Mas aqueles homens, apesar de terem sido surrados, Deus permitiu eles serem surrados e envergonhados, eles estavam ali louvando a Deus, orando e louvando a Deus, né? E eles louvavam de uma forma, não estavam ali com a boca, né, caladinho, cantando baixinho. Não, eles estavam orando e louvando, e os outros presos escutavam. De repente, aí no versículo, a partir do 26, diz assim, ó: de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o versículo 27 diz: aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Ele pensou que os prisioneiros tinham fugido, então ele puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro não se matou. E ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele ficou impressionado. Houve salvação de alma naquele dia, houve convenção naquele dia, e a família do carcereiro também foi salva, porque aquele carcereiro, ele aceitou Jesus, e ele também levou aqueles homens ali, aleluia, para a sua família aceitar. Ele levou a sua família para ser salva também, né? Eu não me lembro agora se ele levou Paulo e Silas lá até a família deles, ou se ele trouxe a família até Paulo e Silas. Eu sei que aquela família, o carcereiro e a família do carcereiro foi salva. O diabo perdeu mais uma vez. Porque mais vidas foram salvas, né, por causa do testemunho de Paulo e Silas. Mas a ênfase aqui que eu quero dar é o poder do louvor, da oração e do louvor de Paulo e Silas naquela noite na prisão, né? Como Deus agiu a favor dele. Igreja, Deus não resiste um servo fiel adorando a ele. Deus não resiste. Deus peleja mesmo. O diabo cai por terra. Deus mexe a nação, Deus mexe os céus e Deus mexe as estruturas da terra, do universo. Deus mexe a favor de um crente que adora. Deus mexe. Nós já fomos fazer trabalho de libertação, onde nós oramos, expulsamos, e o inimigo resistindo, mas quando nós louvamos, erguemos a nossa voz para louvar o Senhor, o diabo caiu por terra, o espírito maligno saiu e a vida foi liberta, igreja. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos aqui para o quinto banner para a gente encerrar. Então nós temos aqui outro também, né? Nós vemos aqui que a igreja do Senhor também, Paulo, né? Paulo encoraja os cristãos a citarem salmos e hinos, cânticos, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais, demonstrando, né, a importância do louvor na vida da igreja. Existe igrejas aí até famosas, tá? Existe igrejas aí até famosas que não tem momento de adoração. Não tem momento de adoração, tá? É só palavra, mas não tem um momento de adoração para poder começar o culto. Igreja que não tem momento de adoração, olha, tem uma característica de seita, tá? Então, a igreja cristocêntrica, né, que tem toda, que está debaixo ali, né, da santa doutrina, né,
do Senhor, o apóstolo Paulo, ela recomenda, né? Nos encoraja a citar salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, não é músicas não. Porque tem música que é para você, música gospel aí, que é para você colocar no carro, viajar e tudo, uma ou outra, né? Mas no momento que você quer invocar a presença de Deus, você fala, ó, quero tirar esse momento para eu adorar a Deus, ou para fazer culto ao Senhor, são cânticos espirituais. Tem músicas que eu toco na rádio, mas aqui no dia do culto eu não toco essas músicas, porque não são músicas espirituais que exaltam a Deus, não são músicas feitas para adorar, louvar a Deus, né? São até músicas, tem músicas na rádio aqui que ela conta a história da Bíblia, conta a história de pessoas e tudo, mas ela não é uma música declarada louvor que exalta a Deus, certo? Então o apóstolo Paulo, ele encoraja os cristãos a citarem salmos, hinos e cânticos espirituais, demonstrando a importância do louvor na vida da igreja. Vamos ler aqui, ó, Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo fala a igreja de Colossos aqui, ó, Colossenses capítulo 3, versículo 16, ó. Ele diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Não é só para ouvir. Viva no coração de vocês. A mensagem de Cristo viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Aí ele diz mais: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Louvem a Deus com gratidão no coração, igreja. Tem que fazer isso com muita gratidão. Não é uma coisa forçada. Você queria assistir e você está louvando. Não é isso. Cante com gratidão, com coração. Eu estou louvando porque eu sou grato. Eu estou louvando porque o que Deus fez na minha vida, eu poderia estar lá roubando, matando, me prostituindo, né? Sei lá, servindo o diabo, agradando o diabo, mas eu estou aqui servindo a Deus. Eu estou separado das coisas do mundo, estou separado do pecado, e você é grato por isso. Aí você adora com gratidão no coração. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós vemos aqui também, carta também do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções. O louvor, tanto ele engrandece a Deus, chama a presença de Deus, mas ele também anima outras pessoas, né? Quando Davi, né, salmodiava ali, né, tocava a sua harpa, a sua lira, né, ali para o espírito mal sair de Saul, toda a família recebia, se animava, né, aleluia, se acalmava, porque, aleluia, glórias a Deus, o louvor tem esse poder, né, tem esse poder de fazer com que as pessoas se sensibilizem também para sentir a paz do Senhor, a paz de Cristo, ou seja, eles sentem a presença de Deus. Onde Deus se faz presente, cai por terra toda tribulação, toda confusão, toda contenda, e as pessoas, todo estresse cai por terra, e as pessoas se sentem, ó, aleluia, refrigerada, aleluia. Mas o refrigério não é de um bom refrigerante gelado, não é de cerveja gelada, não, que desce redondo, não, é a presença de Deus que refrigera. Aleluias, louvado seja Deus, amém, meus irmãos. Então, o povo de Israel, em diversos momentos da história da Bíblia, né, aleluia, a adoração e o louvor do povo de Israel, nós vemos ali que atraiu a presença de Deus, né? Em resumo, igreja, a Bíblia demonstra que o louvor é uma ferramenta poderosa para atrair a presença de Deus, né? Como foi com Davi, com Josafá e com todos esses outros que nós citamos aqui. Ainda tem muitos outros, né? Mas nós vemos, com esses exemplos aqui já basta que para nós entendermos, né, que adoração, né, o louvor, Deus verdadeiramente ele habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Esta é a palavra de hoje, e eu quero fazer um desafio a você. Eu te desafio a você
tirar todos os dias da sua vida. E se você não pudesse, às vezes a pessoa trabalha em um ambiente que ele não pode ouvir música, não pode cantar, não pode, né? Mas se você pode, hoje tem tantos fones baratinhos aí, né? Tem tantos fones baratinhos que você pode ir no caminho do trabalho, né? Ouvindo louvor, cantando louvor ali em espírito. Você pode dirigir ouvindo louvores, cantando louvores. Você pode estar no trem, no metrô, né? No ônibus ou no avião ouvindo louvores e oferecendo para Deus. Coloque aquele louvor e fala: Senhor, receba esse louvor não sou eu que estou cantando, é o cantor que está cantando, mas eu ofereço a ti. Eu estou numa campanha com Deus aqui, estou num jejum com Deus, estou numa campanha, e na minha campanha eu coloquei ali alguns versículos com base, né, o propósito que eu estou com Deus, e eu coloquei um louvor também, e todos os dias que eu faço a campanha, são 15 dias de campanha que eu estou fazendo ali no meu secreto, eu ofereço esse louvor para Deus. Eu não canto, mas eu ofereço para Deus. Eu ofereço ali as palavras que são cantadas ali. Eu vou concordando e ministrando para Deus aquele louvor. Amém, meus irmãos? Então eu te desafio a você fazer isso. E você vai me dizer se você não vai ter um dia melhor, né? Você vai sentir Deus mais perto de você. Você vai sentir a sensibilidade de ouvir a Deus. Talvez você tenha dificuldade de ouvir a Deus, talvez por isso, porque você não faz nada para invocar a presença de Deus. Você fica esperando o dia de culto para você invocar a presença de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Aqui eu coloco músicas, louvores alto aqui o dia inteiro. Até os vizinhos já ouvem louvores aqui o dia todo em casa aqui. Porque eu faço questão. Eu faço que nem Paulo e Silas. Canto para todo mundo ouvir mesmo. Ou ponho a música alta para todo mundo ouvir. Não tem negócio. Mas é claro que nem todo mundo pode fazer isso, né? Mas se você puder fazer, faça. Porque se você não fizer também, o ímpio vai pôr pagode e funk para você ouvir. E aí depois você não vai reclamar dele não. Porque se você não deu, né, o bom exemplo, se você não tomou o território, o diabo ele vai tomar. Se você não consagrou o território, o bairro onde você mora, a rua que você mora, a casa que você mora, o diabo ele vai tomar o seu território em algum momento. Então, que Deus tenha misericórdia de você. Mas eu te desafio a viver uma vida de louvor a Deus, e você vai ver que a presença de Deus vai ser constante na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero neste momento, Pai, te agradecer por esta palavra, por esse direcionamento, por esse gatilho, Pai, esse tema que é um gatilho. Aleluia, louvado seja Deus. Deus habita no meio dos louvores, Pai, que nós possamos pegar esse gatilho, Pai, e carregar para nossas vidas e ativar no momento, Pai. Aleluia, glórias a Deus, que nós desejarmos, Pai, estar na Tua presença, ou que o Senhor se faça presente em nossas vidas, Pai, nós possamos apertar esse gatilho e que a presença do Senhor venha encher a nossa vida, venha encher o nosso espírito, a nossa alma, a nossa casa, o nosso coração. Aleluia, glórias a Deus, o ambiente de trabalho. Aleluia, venha encher o carro que nós andamos, o transporte que nos leva, meu Pai. Aleluia, aonde quer que nós formos, Pai, nós possamos encher, aleluia, o ambiente, o lugar que nós estamos, nós possamos encher da Tua presença, que a Tua igreja, Pai, possa, Senhor, carregar, aleluia, este ensinamento, este direcionamento, e que todos nós, Pai, possamos, aleluia, ter a intervenção do Senhor. Aqueles, Pai, que ainda não receberam a cura, aqueles que ainda não tiveram portas de emprego abertas, aqueles que não têm recebido resposta do Senhor, aqueles que não têm tido um direcionamento da parte de Deus, eles passem a ter, Senhor, aleluia, a partir do momento que eles apertarem esse gatilho, eles invocarem o Teu santo nome, louvarem o Teu santo nome, como o Senhor é digno e merecido, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. Eles possam, Senhor, sentir a presença do Senhor constante em suas vidas, e eles sintam o poder de Deus agindo de forma tremenda, assim como esses grandes homens de Deus sentiram o poder de Deus, aleluia, se manifestar na vida deles através do louvor. Eu profetizo para a Tua igreja e já te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.
recebam e tomem posse desta oração, desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Você que quiser ouvir esse culto novamente, tá lá no YouTube, tá aí registrado, glórias a Deus, com todos os banners, trazendo aí todo o estudo que nós trazemos para você, né? Aqui a gente prega mesmo, ensinando o povo, né? Os princípios de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus, nós ensinamos aqui. Aqui a gente não fica fazendo pregação estratégica, né? Para arrancar arrepio de você, não, aqui não tem sensacionalismo, não. Aqui a palavra de Deus como deve ser pregada, né? Para que você cresça, para que você não seja um crente que é bêbado, que fica por aí de igreja a igreja, né? Procurando movimento estranho. Não, aqui você é alicerçado na palavra. Aqui não são as palavras, as minhas palavras do meu intelecto, né? Estrategicamente para ganhar sua atenção, não. Aqui nós pregamos a palavra de Deus para que você seja maduro na fé. Você pode ser um crente novo, mas maduro na fé. E você pode também ser um crente você pode optar ser um crente velho, crente velho de igreja, né? Mas não conhecer nada de Deus, não ter experiência com Deus, não ter intimidade com Deus, não conhecer o caráter de Deus, e você viver uma vida inteira, né, dentro de uma igreja e não mudar nada da sua vida, Nós pregamos a palavra como ela deve ser pregada, ensinando o povo e fazendo com que as pessoas busquem fazer prova da palavra de Deus, fazer prova de Deus e ver a palavra de Deus e a fidelidade de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, na terça-feira temos aqui o culto de evangelismo online, onde vamos estar dando a continuidade aí da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse, tá bom? Na terça-feira passada não teve, mas nessa terça-feira já está tudo no gatilho aí, tá muito poderosa a mensagem de terça-feira, tá bom? Da nossa série. Os irmãos se programem aí às 19 horas aqui pela nossa rádio. Chegou a minha vez, nós vamos estar transmitindo o culto de evangelismo online com a nossa série, completando 28 capítulos. Vamos estar já realizando o 28 capítulo, né, da nossa série para a glória do nome santo do Senhor Jesus, tá bom? Na quarta-feira, a quarta da bênção presencial, tá bom, pessoal? Na quarta-feira, quarta da bênção presencial com a pastora Camila Gomes, culto presencial e online às 19 horas, irmãos, não percam, em nome do Senhor Jesus, a quarta da bênção, tá bom? E domingo estaremos aqui com o nosso culto da família, deixa eu ver, isso mesmo, domingo estaremos aqui, domingo dia 22, tá bom? Domingo dia 22 estaremos aqui com o culto da família presencial e online às 19 horas, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. E a nossa rádio 24 horas no ar para edificar a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais este culto. Muito obrigado pelo ensinamento, muito obrigado pelo direcionamento, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Queremos sair daqui abençoado, Pai, aleluia, pelo Teu poder, pela Tua graça, que nós possamos nos comprometer, Pai, em ter uma semana de louvor a Ti, Pai, que nós possamos louvar ao Senhor diariamente, Pai, para que a presença do Senhor nunca se afaste de nós, Pai, aleluia. Nós tomamos para nós esse ensinamento e vamos pôr em prática para a glória do Teu santo nome, e que nós possamos ter uma semana abençoada, guardada, blindada, protegida com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção. Que o Senhor possa guardar nossa casa, nossos filhos e tudo que leva o nosso nome, Pai. Que o Senhor possa curar vidas, libertar vidas, Pai. Assim, aleluia, glórias a Deus, como Paulo e Silas louvaram na prisão, Pai, vidas foram libertas naquele lugar, Senhor. Que o louvor possa libertar a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, e tudo que leva o nosso nome possa ser guardado, protegido e blindado com o Teu poder, com a graça e o poder do amor do Senhor Jesus em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, livra-nos do terror noturno, dá-nos uma noite de paz. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos recebam, estendam suas mãos e recebam a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto.
Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.